Uma das áreas mais estratégicas de qualquer gestão municipal é a infraestrutura. A feição tomada pela cidade advém das obras. Ruas, avenidas, parques, viadutos, tudo isso compõe o cardápio das intervenções urbanas que podem melhorar a qualidade de vida das pessoas. Em Fortaleza, quem toca essa pasta desde a gestão anterior é o engenheiro Samuel Dias. E é com o secretário da Infraestrutura de Fortaleza que nós vamos conversar no programa de hoje. O programa do Anuário já está no ar. Engenheiro civil formado pelo UFRJ, mestre em recursos hídricos pela COP e também da Federal do Rio, Samuel Dias foi secretário da Infraestrutura entre 2013 e 2016 e depois foi secretário de governo da Prefeitura de Fortaleza entre 2017 e 2020. O desempenho técnico o levou a ser pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo PDT em 2020. No mesmo ano, quando o então deputado José Sarto saiu candidato, Samuel assumiu a coordenação do plano de governo na campanha. Com a eleição de Sarto, Samuel voltou ao comando da CEINF, uma das mais importantes pastas da gestão municipal. Por ele passam obras, muitas obras. Secretário Samuel, bem-vindo ao programa. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Muito bem, começo perguntando o seguinte, como eu falei, a cara da cidade, ela diz muito respeito à atuação da CEINF, vocês tocam as obras. O mesmo modelo que tem regionais, o modelo que tem vários braços, tudo passa pela sua pasta, pela CEINF. Pergunto, como é que é a definição, como é que é o balizamento do que vocês fazem? Porque eu imagino que tem a pressão da Câmara, pressão dos secretários, pressão da população em geral. O que importa aí é a vontade da população, sem querer ser populista, mas na verdade isso é uma coisa que a gente aprende, sabe, Josélio? Não vem numa receita, pronto, a gente escuta falar, mas é só no dia a dia, fazendo obra, entregando obra e recebendo feedback das pessoas, é que a gente entende o quanto essa vontade da população é importante. Porque, aliás, afinal de contas, são eles que vão usar e se eles não gostarem do que está sendo feito, eles não absorvem, não compram a ideia e a coisa não funciona. Então, tem que ser realmente essa questão de ouvir a população é fundamental. Na Prefeitura de Fortaleza, a partir de 2013, embora nós continuamos tendo as secretarias regionais, e até elas foram mais, foram aumentadas, elas foram mais, estão mais abrangentes, temos 12 regionais, a execução das obras, ela foi, ao contrário, foi centralizada para que a gente tivesse uma padronização e a elaboração dos projetos também, ela é padronizada e é centralizada na Secretaria da Infraestrutura. Então, realmente, a gente tem uma participação lá preponderante nessa questão da definição dos projetos. Tá. E a partir daí que a gente consegue definir padrões para a cidade, mas obviamente sempre em discussão com as secretarias temáticas, como por exemplo, nós fazemos as obras da saúde, fazemos as obras da educação. As obras da educação são definidas pela educação, a gente trabalha o aspecto técnico, o aspecto construtivo, da mesma forma com a saúde, também com a Secretaria da Mobilidade, que é na conservação, então a gente tem essa interface com todas as secretarias. E a partir dessa centralização a gente consegue definir padrões de obras de postos de saúde, padrão de obras de escolas, padrão de obras até de pavimentação e de urbanização, como por exemplo a utilização do piso intertravado como sendo... O senhor até anunciou na Rádio Povo CBN que dali em diante, isso foi ano passado, você só faria novas vias com esse piso. Exatamente, foi entrevista até consigo na Rádio CBN que a gente... apresentou já essa decisão do prefeito Sarto em função das experiências que a gente estava tendo e das inúmeras qualidades que tem do piso intertravado em relação ao asfalto, a gente está utilizando já, não tem nenhuma via nova que seja entregue sem que seja já nesse padrão de piso intertravado. Por exemplo, a Sargento Hermínio, a histórica obra da Sargento Hermínio foi concluída agora e o trecho concluído pelo prefeito Sarto, ele é todo em piso de concreto intertravado e as paradas de ônibus com piso em concreto estrutural, que é para aguentar aquela parada do ônibus sem deformar o pavimento. Tá, ou seja, quando a Prefeitura fala na operação asfalto, ela está falando de usar asfalto apenas nas vias que já tem asfalto. A Prefeitura não, desde que foi lançada ainda em maio essa operação, a Prefeitura não passa asfalto onde não havia, é isso? Exatamente. O asfalto ele é utilizado hoje em vias
que precisam ser recuperadas, né, que já tinham asfalto, em tapa-buraco, né, que é a operação tapa-buraco, que é a recomposição do asfalto onde ele fica danificado, e também em vias onde a gente já tem a base pronta, né, ou seja, o calçamento, né, onde está calçamentada e está em boa qualidade, é só a camada de asfalto que está faltando para ter uma pavimentação adequada, então é feito o asfalto. Agora, sempre que é preciso reconstruir a via, ou porque ela vai ter que ser demolida por algum motivo, ou instalação da drenagem, alguma coisa assim, ou quando ela já é de areia, de terra mesmo, aí sim entra o intertravado. O custo é muito maior do intertravado em relação ao asfalto? Ele nesses casos em que ele está sendo implantado, ou seja, em que a via precisa ser reconstruída, ou que ela está partindo do zero, ele é mais barato, ele já é mais econômico do que o próprio asfalto. Tem um conforto térmico, né? Tem as virtudes desse tipo de piso, né? Conforto térmico, facilidade na manutenção, isso é fundamental. Mais impermeável também, imagina. Ele é um pouco mais permeável, então ele se dá melhor com a água, digamos assim, não existe, a água dissolve tudo, né? Tá. Então, existem estruturas que estão melhor com água e pior. A gente já sabe que o asfalto, quando chove, a gente tem um problema generalizado, assim, na verdade pontual, em alguns locais onde a água se acumula, o asfalto não aguenta, né? O intertravado, ele é mais resiliente a esse tipo de problema. Tá. Então, é um piso bem mais indicado para cidades. Tá, eu falei permeável, não tu falha, ele é mais permeável. Com relação ao asfalto, né, é clássica a cobrança das pessoas, claro, quando o asfalto é ondulado, quando o asfalto é ruim. Pobre asfalto, ele é o menos culpado pela baixa qualidade da pavimentação quando há. Estou falando de uma base ali. O que é que a gente precisa, secretário, para que nós tenhamos uma qualidade de pavimentação melhor na cidade? A operação asfalto, a operação tapa-buraco, quando ela é feita, é um paliativo, para resolver o imediato. O que é que a gente precisa fazer para a cidade não ter mais problema em 2024 para frente? A gente precisa fazer o que a gente já vem fazendo desde 2013, né? Todo projeto de vias novas ou que vias estão sendo reformadas, a gente estabelecer um padrão de qualidade nessas obras. Vou dar um exemplo, a Avenida Alberto Craveiro, próximo ao Castelão, foi construída em 2013, em 6 meses para a Copa. Na verdade, nós terminamos ela já para a Copa das Confederações. Que foi 2013. Né? Foi 2013. Então, ela foi uma via feita num tempo recorde, né? Até hoje, eu nunca tive uma obra que fosse feita num prazo tão exíguo. Entretanto, ela nunca foi recapeada e não tem um buraco. Né? Apareceu agora um buraco porque houve uma intervenção de saneamento lá e tiveram que abrir a via e não foi bem reconstruída, né? Mas, então, se você fizer bem feito, o próprio asfalto, ele funciona, né? Mas a questão que nós temos é a gênese, né? A formação, de onde vem as nossas vias, o processo de formação. Ela sempre vem de uma via de terra, que é calçamentada, e depois asfaltada. Esse foi o histórico que a gente teve das vias. Então, quando ela é calçamentada, já não se faz uma geometria adequada para o escoamento das águas. E aí, quando o asfalto vem, ele simplesmente cobre o calçamento e aquela geometria continua falha e o problema original nunca se resolve. Não tem drenagem, nem tem a geometria para... Geometria é o caimento, né, da via, para a água poder escoar. Então, o que a gente precisa fazer e não é possível, é inimaginável você pegar todas as 5.000 e tantas vias da cidade e reconstruí-las, né? Então, o que a gente tem que fazer é aos poucos. Toda via nova, ela ser bem feita, né? E sempre que a gente tiver a oportunidade de fazer uma intervenção num ponto de alagamento, num ponto específico, fazer já algo que possa ser definitivo. Tá. Bom, vamos pegar agora, o senhor tocou no ponto. Olha, a via foi muito bem feita, não tinha problema até que houve uma obra de saneamento, enfim, que danificou a via. Me vem à cabeça a política. Eu estou falando de prefeitura, estou falando de CAGES, que é estadual. Em que medida essa separação desse grupo político, que era um só, essa separação na política tem interferido na operação do que o senhor faz na CEINF versus a relação com o governo, secretário? A dificuldade que a CAGES tem em cuidar dos buracos que são provocados pela própria funcionamento da rede que a CAGES implanta, ou até pelas obras que ela implanta, ela é histórica, né? Eu não acredito que a CAGES, em função de um desalinhamento político, passe a não cuidar dos problemas que ela Ninguém causa. Acredita nisso. Isso não acontece. De fato, ela tem uma dificuldade, porque são muitos problemas, não é só aqui também, mas cabe à prefeitura a cobrança, né? Independente de alinhamento político, a prefeitura tem que cobrar das concessionárias como um todo, não apenas a CAGES, mas todas as que trabalham
na malha viária de Fortaleza, até os particulares que trabalham na malha viária, a gente tem que cobrar a coisa certa, a coisa bem feita, né? E alinhado ou não, nós temos que ter essa cobrança. Obviamente que a falta de alinhamento, ela dá mais até liberdade para a gente fazer essa cobrança com mais ênfase até, né? Mas sempre em prol da população, né? A cobrança ela é feita para que a população não seja prejudicada e também para que a própria prefeitura não seja prejudicada, que a gente não tenha que gastar recursos financeiros consertando buracos que tenham sido criados pela ação de terceiros, né, de concessionárias. Então, a nossa luta hoje é essa, é o diálogo constante, né? A gente trabalha conversando com a CAGES, né, fazendo as solicitações, diálogo, mas obviamente sem abrir mão da obrigação da prefeitura de cobrar e, se for o caso, multar, né, e notificar as empresas que estão fazendo essas obras para que a gente minimize esse problema, né? Obviamente resolver talvez seja utópico, mas a gente precisa minimizar esse problema. Como é que é o acompanhamento feito pela sua secretaria dos prestadores de serviços, das empreiteiras que são contratadas para tocar as obras? Porque o cidadão, no seu empirismo, ele diz, essa obra não está bem feita, será que a prefeitura está indo para cima cobrar da construtora? Como é que vocês fazem isso? Fazer obras, na verdade, é um eufemismo, né? Quem faz as obras são os operários, as empresas que a prefeitura contrata. Então, o nosso trabalho, na verdade, é todo esse, é de contratar, bem contratado, fazer os orçamentos, né, com preço justo para que a gente possa atrair boas empresas, mas ao mesmo tempo que a gente possa fazer render mais o valor investido, né? Optar por projetos que tragam inovação, projetos que deem um bom resultado, que sejam factíveis de serem feitos e cobrar às empresas prazo e qualidade. Então, essa talvez seja a atribuição mais importante e a mais complexa também, porque a gente sabe que a experiência, qualquer um que já fez uma obra em casa sabe que as empresas vão trabalhar na medida em que são cobradas. Aliás, todo ser humano funciona assim. Ele vai entregar na medida em que está sendo cobrado. Então, cobrar prazo, cobrar qualidade é a principal função da secretaria. E, obviamente, dar condições da empresa trabalhar, ou seja, pagar as contas em dia, né, honrar os compromissos, para poder ter exatamente a moral, né, e a força para poder cobrar os prazos e qualidade. Então, essa é nosso grande desafio e onde a gente mais investe em material humano, né, no treinamento dos nossos colaboradores, né, na contratação de empresas que auxiliam a fiscalização, isso é muito importante. A gente tem os fiscais de obra, mas um fiscal ele não tem como absorver toda a complexidade de uma obra, então a gente contrata empresas para apoiar a prefeitura na supervisão dessas obras e assim a gente consegue entregar boas obras e tem sido uma constante da prefeitura entregar boas obras dentro do prazo. Quando a gente fala em arquitetura, né, já ouvi muito arquiteto defender concurso público para projetos de arquitetura. Beira-Mar foi um concurso, por exemplo. Já vi arquiteto, por exemplo, dizer que não, deveria a prefeitura usar o time de arquitetos, ou deveria ter um time de arquitetos concursados, ou seja, um time próprio para fazer projeto. Como é que funciona na execução, secretário? Quando vocês trabalham o projeto de uma praça, um projeto de algo do tipo, de um equipamento público, como é que é do zero até a execução desse projeto, passo a passo? Todos estão certos nessa discussão. A gente precisa ter um pouco de cada coisa, né? Existem projetos que a gente tem tempo, a gente precisa maturar, a gente precisa ter uma participação maior, dar oportunidade para ideias novas. Nesse caso, o concurso de ideias é interessante. Nós fizemos, por exemplo, o Parque Cidade das Crianças. Foi um grande concurso de ideias, mas veja, leva muito mais tempo e é um processo mais demorado e mais complexo. Isso não quer dizer que não seja importante. Então, existem obras que se encaixam nesse processo. Existem obras que têm um grau de complexidade em que a gente precisa, para o projeto, contratar uma empresa especializada para desenvolver aquele projeto, como um hospital, por exemplo. É uma obra que a gente precisa de uma contratação mais específica. E existem obras, existem empresas para fazer isso, né? E existem outras obras em que a própria equipe da prefeitura
pode dar vazão a essa demanda, e são demandas constantes, são muitas demandas, e a gente precisa ter um time dentro de casa para estar dando vazão a isso no dia a dia. Reforma de praça, reforma de posto de saúde, praças novas, areninhas, que é coisa que a gente já domina, já domina essa técnica, então a gente usa as nossas equipes. Então, tem que ser um misto de cada coisa, né? Um pacote de serviço. Bom, a CEINF, que a gente falou no começo, ela é executora, né? As obras são definidas, tem o orçamento da prefeitura, tem as demandas de cada regional, mas vocês centralizam esse trabalho de executar as obras. Então, pergunto ao senhor, voltando àquele ponto original, dentro desse jogo de interesses legítimo, né? O regional vai puxar para lá uma proposta, um projeto, a comunidade pressiona o seu vereador para que aquela obra saia. Como é que isso chega para a CEINF? Vocês chegam para executar, né? Essa cobrança chega também à porta da CEINF, imagino que seja para agilizar uma eventual obra já em andamento, mas não para definir que ela vai ser feita. Né? A demanda chega à secretaria a partir das secretarias regionais, como são demandas basicamente de pavimentação, de novas vias, né? Chega através de lideranças, vereadores, que é perfeitamente legítimo. A gente não pode esquecer que os vereadores, eles são voltados dentro do bairro, né? Eles conhecem o bairro, muitos deles moram no bairro, e as demandas que eles trazem sempre são demandas legítimas de quem ele está representando. Então, tem que ser absorvida essas demandas. E, obviamente, são muitas demandas, nem todas podem ser atendidas ao mesmo tempo. Então, a gente cria com relação a essas demandas mais populares, a gente tem uma espécie de hierarquização, né? Qual a população que está sendo atendida, qual é o nível de comprometimento, por exemplo, da acessibilidade que aquele problema está trazendo, né? Se for um problema de alagamento, é pontual, é generalizado. Então, a gente tentar trabalhar sempre naquelas demandas mais complexas, né? E que abrangem mais pessoas, e pessoas que estão na situação mais vulnerável. Ou também, por outro lado, também demandas estratégicas, que são aquelas que são os grandes investimentos da cidade, que vão gerar emprego, renda, mobilidade, os grandes corredores de transporte. Então, isso é uma outra etapa. Então, essas demandas de bairro, elas têm que ser hierarquizadas, a gente tem que ter essa sensibilidade de perceber, entender o que é que a gente pode fazer de forma mais rápida e resolvendo o máximo possível, atendendo o máximo possível de pessoas. E, na dúvida, é só fazer uma pergunta: em que nível essa obra vai contribuir para diminuir a desigualdade na nossa cidade? Essa é uma pergunta que sempre vai lhe apontar para a decisão correta. Vou pegar o caso Heracto Graça, né, que é um problema histórico da cidade, e o senhor está tocando essa obra lá na Heracto Graça, que eu vou resumir aqui, é um grande piscinão subterrâneo, que faz o papel que o rio fazia, que um dia a gente ocupou indevidamente, acho que o rio Pajeú, e aí gerou aquilo que Heracto Graça é quando chove. Queria que o senhor falasse do andamento dessa obra, não é? Como é que ela está avançando. Estamos gravando o programa não é ao vivo, estamos gravando o programa, mas essa obra deve ficar pronta quando, confirmando o prazo e dizendo, em linhas gerais, como é que ela de fato vai conseguir esse resultado que vocês esperam. A Heracto Graça é um bom exemplo, porque ela é uma obra que tem um custo razoável, um pouco mais de 20 milhões de reais, e a gente tomou a decisão, né, o prefeito Sarto tomou a decisão de fazer a Heracto Graça somente depois dele ter resolvido o problema de diversas áreas periféricas da cidade já estarem em obra, já estarem com recursos garantidos. São Miguel, Planalto Vitória, Palmeiras 2, que em 2018 foi completamente alagada, tivemos 300 pessoas desabrigadas, né, tiveram que sair das casas. Isso foi, né? Proinfa, né? Proinfa, né? Então, depois dessas obras todas endereçadas, realmente a gente partiu para a resolução de um problema histórico da cidade, que é o problema da Heracto Graça, que é muito mais um problema de mobilidade e temporal, né? Ele é sazonal e dura pouco tempo durante o tempo de chuva, mas que tem um significado para a cidade, é uma via de alto fluxo, então, problema que mereça ser resolvido dentro desse espectro de prioridades. A obra lá está em andamento, está indo bem, nós estamos conseguindo executar o projeto. É uma obra de escavação num trecho muito grande de via, em que a gente vai fazer um reservatório subterrâneo. Então, a nossa maior preocupação é o que a gente vai encontrar ao longo dessas escavações.
porque embora nós tenhamos os cadastros das redes oficialmente implantadas, sempre existe alguma divergência do cadastro e isso é o que é o maior impacto que a gente pode ter na obra. É quase que uma obra de reforma. Sim. A gente chega lá na hora da obra, encontramos uma galeria enorme que não estava no cadastro. Vamos ter que demolir a galeria. Quanto tempo isso vai levar? Então é uma obra que até a gente chegar na fase final dela, a gente sempre vai ter uma expectativa de alguma possibilidade de um atraso ou de algo não previsto. Né? De qualquer forma, a temporada de chuva desse ano, a rigor já passou, né? Já passou, nós conseguimos avançar bem na temporada de chuva, essa é a boa notícia, que embora seja uma obra de drenagem, com escavação muito grande, né? E que é muito impactada pelo período de chuvas, a gente conseguiu avançar bem, cerca de 25% já da obra, a gente já conseguiu andar na época de chuva e agora começa o tempo seco, que é onde nós vamos realmente finalizar a obra e a nossa previsão é até dezembro desse ano, segundo semestre, ela já está funcionando para que a gente em janeiro já colhe os frutos dessa intervenção e no próximo ano a gente já não tenha mais os alagamentos que acontecem na Heráclito Graça. Um marco dessa gestão do prefeito Sarto foi conseguir terminar um projeto muito antigo, que é a Avenida Sargento Hermínio. Por que uma obra pública demora tanto? Eu imagino que todos os prefeitos que passaram por lá quiseram terminar essa obra logo e não terminaram. O que foi mais determinante para essa demora, secretário? A Sargento Hermínio é um caso, digamos assim, sui generis, né? Porque acho que tudo de problema que podia acontecer numa obra aparece por lá. Eu disse para você aqui no início do programa que nós fizemos a Alberto Craveiro, né, que tem aproximadamente 3 quilômetros, uma duplicação com rede de energia, com a rede subterrânea lá passando de cabos de comunicação importantes na cidade, uma rede 69 gigante que passava ali na Sargento Hermínio, teve que ser completamente desviada. Num tempo de chuva, nós trabalhamos e conseguimos fazê-lo em 6 meses, com desapropriações também, teve que ser feito, e conseguimos entregar. Em 6 meses ela foi entregue. Mas na Sargento Hermínio, foram problemas que foram se acumulando ao longo do tempo e sem resolutividade. E ela foi anunciada ainda ela foi anunciada pelo Juraci, né? Muito tempo depois a Luziane iniciou, fez um pedaço, aí parou, e não houve aquela continuidade, né? Vamos desapropriar para depois fazer. E aí, na época do Roberto Cláudio, ele chegou a gente não tinha recursos financeiros para tocar a obra. O senhor era secretário do era secretário de Infraestrutura. Então, ele não entrou no primeiro mandato como uma das prioridades porque não havia recursos financeiros. O valor a ser pago pela desapropriação era maior do que o da obra. Então, foi uma obra que não entrou no rol de prioridades, de fato. Aí, no segundo mandato, em função das solicitações das pessoas, Roberto Cláudio começou a preparar a obra levantamos todas as apropriações, fizemos projeto, fizemos licitação, e aí o governo do estado, dentro do programa Juntos por Fortaleza, ele assumiu que ia fazer a obra e realmente não conseguiu sair do lugar, não andava, não acontecia, e aí já no final da gestão do prefeito Roberto Cláudio, ele pegou de volta a obra para fazer, e aí já não dava mais tempo de concluí-la dentro do projeto, mas ele começou a fazer já as obras correlatas, né? As obras que ficam de drenagem, que ficam no entorno da obra. E aí o prefeito Sarto recebeu essa incumbência de terminar a obra, de fazer todas as desapropriações, e aí nós sentamos e fizemos a coisa bem organizada, planejada, trabalhando primeiro as desapropriações, todas as indenizações, separamos os recursos financeiros para isso, fizemos todas as desapropriações, depois de liberada a obra, liberado a área da obra, ela andou dentro de um cronograma normal. Então, a construção mesmo da Sargento Hermínio, desse quilômetro que foi feito... o Roberto Cláudio também fez 500 metros da Sargento Hermínio, mesmo tanto que a Luziane tinha feito, através lá de uma parceria público-privada com um shopping center que tem lá. Então, ficou faltando lá aquele quilômetro e meio, que aí foi feito dentro do tempo normal de obra, sem muitos imprevistos, e entregue agora, né? A vantagem também é que agora ela foi entregue muito mais bonita do que estava no projeto original, né? Ela tem um piso intertravado, ela tem uma arborização, tem ciclovias. Antes não haveria, não teria. No projeto original não tinha as calçadas também não eram dessa forma, não tinha acessibilidade. A gente vai melhorando
o projeto com o tempo, as normas vão aumentando as exigências, então a gente incorporou tudo isso dentro desse projeto. Você tocou no ponto calçadas. A calçada é obrigação do morador, mas a prefeitura acaba meio que agindo e fazendo a parte que nem seria dela, porque quer que fique resolvido. A gente não acostuma mal o mau cidadão quando faz isso? Pois é, assim, nas grandes avenidas, né, uma vez que a prefeitura vai trabalhar uma reforma de avenida, é parecido com o que a gente estava falando sobre a pavimentação, né? Já que vai fazer uma obra grande, a acessibilidade hoje ela é muito importante e a padronização das calçadas é fundamental para a acessibilidade. Então, mesmo cada um sendo responsável pela sua calçada, você não consegue ter uma padronização. Vou dar um exemplo na Avenida Beira-Mar, né? Quando a gente começou a fazer a parte que a gente chama do continente, não da orla, né? Tá. Mas dos prédios, houve uma reclamação muito grande, porque lá eram prédios de luxo, né, de alto padrão, em que cada um tinha sua calçada e cada um com material mais nobre do que a outra. E houve uma revolta de alguns condomínios, porque nós estávamos quebrando um piso de granito para colocar um piso de concreto, né? Então, muita gente reclamando. Mas o efeito da padronização e da acessibilidade E da segurança também, porque tem um padrão de segurança quando o piso é feito pensando, por exemplo, no deficiente visual, né? Exatamente. Então, todos esses padrões de acessibilidade, quando ficou pronto, até aqueles que criticavam, acharam muito melhor o piso, mesmo sendo feito de material menos nobre, mais padronizado. Então, assim, quando é possível, nesses grandes corredores de transporte e de fluxo de pessoas, a prefeitura padronizar, vale a pena, é importante fazer isso. E também, por outro lado, nas áreas mais carentes, em que as pessoas não conseguem fazer as suas calçadas e muitas vezes até ocupam as calçadas com as edificações. Então, nessas horas, é importante a gente dar uma solução para a mobilidade das pessoas. Não adianta a gente chegar, fazer uma drenagem, fazer uma pavimentação e não promover a mobilidade de quem anda a pé ali naquela região. Né? E nesse sentido, tem um número interessante que a gente nem fazemos muita propaganda dele, mas nós já fizemos 300 quilômetros de novas vias na periferia dentro do Proinfa. Todos esses 300 quilômetros foram com calçadas novas. Então, multiplicando por 2, a prefeitura já fez 600 quilômetros de calçada nessa gestão. Não existe na história, desde Martins Soares Moreno, não existe nada, nenhuma ação da prefeitura com esse volume de obras de calçada. Tá. Bem rapidamente, eu sei que é uma obra grande, mas Praia de Iracema é uma obra que a prefeitura toca. Vocês, inclusive, na política, a ponte entrou nessa questão, vocês passaram a assumir a ponte. Dentro da Praia de Iracema, é o edifício São Pedro, que é um edifício privado, mas a prefeitura disse, vamos demolir por segurança, depois a gente cobra dos proprietários. Eu não sei se nesse dia que vai ao ar o programa já foi feito o acordo. Em linhas gerais, Praia de Iracema, rapidamente, qual é o andamento, o que é que o senhor espera de lá como conclusão? Praia de Iracema já foram praticamente concluídas uma parte, né? Inclusive a gente deve fazer uma cerimônia de entrega dessa parte que já foi concluída, ali o aterrão, o aterrinho, ali a Praia dos Crushes, a Praia de Iracema também, ali propriamente dita, já está com todo calçadão, está quase tudo pronto, tem só um canteiro de obras que vai permanecer até o final ali, mas a área já está sendo entregue. A Ponte dos Ingleses a gente já coloca dentro da nossa programação, porque a gente quer entregar ela como um todo, né? Foi por isso que ela entrou dentro do rol, porque não faz sentido a gente ter a Praia de Iracema toda revitalizada e a Ponte dos Ingleses não está concluída. Na verdade, quando a gente foi apresentar o projeto da Praia de Iracema, nós tivemos, o projeto foi aprovado pela população, pela comunidade, a gente sempre faz isso, sempre apresenta o projeto, mas nos pediram 3 coisas no final. Olha, o projeto está bom, mas está faltando 3 coisas aí. O edifício São Pedro, a Ponte dos Ingleses e o aquário. E todas as 3 coisas estavam fora da alçada da prefeitura. E à medida que a gente foi andando com o projeto de revitalização, a gente viu que não dava para isso ficar fora, né? Então, fomos atrás de resolver a Ponte dos Ingleses, absorvemos o projeto, está andando bem, né? A parte de infraestrutura está toda concluída, piso concluído, guarda-corpo concluído, estamos terminando as edificações, muito em breve inaugurar. O edifício São Pedro, a gente tomou a frente para evitar uma tragédia, que ele desabasse ali e tirar aquele ponto. E o aquário, o governo repassou para a UFC, a Universidade Federal, que agora ela ficou com a incumbência de resolver
aquilo que está ali e vamos ver como é que vai ser encaminhado isso, né? Ok. Tenho minhas dúvidas. Tá. Rapidamente, todo secretário de infraestrutura conhece o nome de várias ruas da cidade, né? Inevitavelmente. Já teve vários secretários que tinham esse mapa da cidade na cabeça. O senhor já foi pré-candidato à prefeitura. O senhor pretende tocar a carreira como técnico ou o senhor tem um desejo pessoal de entrar para a política como gestor, como candidato? Eu encontrei no serviço público uma vocação, né? Quando o prefeito Roberto Cláudio me convidou para ser secretário, eu aceitei, mas não imaginava que teria essa importância na minha vida, servir ao povo, entregar as obras para as pessoas que estão precisando, mudar a vida das pessoas, mudar a feição das comunidades mais carentes da cidade. Isso tem um potencial, uma potência muito grande. E eu consigo, e é isso que me move, e eu consigo alimentar esse meu desejo de trabalho, de realização, exatamente onde eu estou, né? Sendo um técnico, trabalhando obviamente com um trabalho técnico e político, né? Eu não deixa de ser um trabalho político, estar com as comunidades, estar entregando obras, mas o meu maior potencial, de fato, é a capacidade técnica de juntar pessoas, de botar o pessoal para trabalhar e saber mais ou menos o que é que a gente tem que fazer. Ok, secretário. Por enquanto, essa é a posição dos senhores, pode mudar ao longo da carreira também. É verdade. Muito obrigado, então, pela atenção. Até o próximo programa. Obrigado. Conversamos com o secretário Samuel Dias da Infraestrutura em mais um programa do Anuário do Ceará. O Anuário do Ceará é uma edição luxuosa de 680 páginas, 14 capítulos, que você pode adquirir na sua edição impressa nas bancas e livrarias. E pelo site você pode acessar gratuitamente, anuariodoceará.com.br. Não deixe de acompanhar os conteúdos dessa série de programas pelo canal FDR, transmitido em sinal digital aberto, canal 48.1, sinal fechado, 23 Multiplay, NET 24, sinal digital, e também o 523 em HD e também 138 BrisaNet. Várias opções para você acessar esses conteúdos e ainda você pode ver a reprise desses programas e de todos eles no site da Fundação Demócrito Rocha, no YouTube da Fundação Demócrito Rocha, você encontra a coleção completa. Eu convido você também a ouvir esse programa em formato podcast, disponível na sua plataforma preferida. É só buscar por Anuário do Ceará. Mais informações, você acessa também o Instagram da Fundação Demócrito Rocha e do Anuário do Ceará. É @Fundação Demócrito Rocha e @Anuário do Ceará. Muito obrigado, até o próximo programa.